O inferno existe realmente? É possível que você tenha ouvido falar que o inferno é o lugar onde as almas dos pecadores impenitentes são atormentadas eternamente. Para compreender o verdadeiro significado desta palavra, precisamos aprender de onde ela surgiu e quem deu a ela este significado grotesco. A palavra inferno, originária do latim, é a tradução mais comum em algumas versões mais antigas da Bíblia, da palavra hebraica Seol e da palavra grega Hades. A palavra Geena também foi erroneamente traduzida por inferno, transmitindo um sentido errado em relação ao que esta palavra realmente significa, segundo o que as Escrituras ensinam. Seol, Hades e Geena. O que as palavras originais significam? Agora, retornemos ao texto bíblico. É crucial distinguir o que os idiomas originais realmente dizem. No Antigo Testamento, ou Escrituras hebraicas, aparece frequentemente a palavra Sheol, que, em contextos majoritários, significa sepultura, o lugar dos mortos, o estado da morte. No Novo Testamento, ou Escrituras gregas, aparece a Hades, termo equivalente ao Sheol no sentido de ser o domínio ou estado dos mortos. A palavra grega Geena, um nome dado a um antigo vale fora das muralhas de Jerusalém, também chamado de Vale de Inom, aparece em alguns contextos no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus usa imagens do Vale dos Filhos de Inom, que em algumas traduções aparece como inferno. Mas o sentido histórico do Vale de Inom inclui conotações de julgamento e destruição, não necessariamente o quadro sistemático de tormento eterno que a Igreja Antiga posterior descreveu. É do conhecimento de todos que o Salmo capítulo 16 verso 10 se refere a Jesus, dizendo que ele não seria abandonado na sepultura, e que, portanto, ele seria ressuscitado por Deus. A versão Almeida revisada e corrigida de 1969 traduziu assim a palavra hebraica Sheol. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Anos depois, em 1993, a nova versão intitulada Almeida revisada e atualizada, substituiu a palavra inferno por morte, por não poderem explicar como Jesus, o Filho de Deus, sendo perfeito, poderia ter estado no inferno, sendo que o inferno era apenas para pecadores impenitentes. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A tradução do Novo Mundo, que inicialmente manteve a palavra transliterada como Seol, mais tarde substituiu pela palavra sepultura da seguinte forma: pois não me deixarás na sepultura. Não permitirás que o teu fiel veja a cova. Esta tradução, elaborada pelas Testemunhas de Jeová, adicionou notas explicativas que explicam o sentido de Seol como sepultura. Observe, portanto, o seguinte ponto. Algumas traduções portuguesas clássicas usam termos como Sheol ou inferno em determinadas passagens, o que pode sugerir, para leitores modernos, um lugar de tormento. Outras traduções, como a tradução do Novo Mundo de 2015, deixam claro o sentido de Sheol como sepultura. Isso muda totalmente o modo como a pessoa lê. No caso de Salmo 16 verso 10, o profeta fala de não ser deixado na sepultura, e Pedro usa isso para afirmar que Cristo não ficou na sepultura, ou seja, que Jesus ressuscitou, não para dizer que ele escapou de um tormento eterno. Observe a citação deste salmo pelo apóstolo Pedro. Homens, irmãos, permitam-me falar-lhes com franqueza sobre o patriarca Davi. Ele morreu e foi enterrado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ele previu a ressurreição do Cristo e falou sobre ela, que ele não seria abandonado na sepultura e que a sua carne não conheceria a decomposição. Atos capítulo 2 versos 29 ao 31. As versões Bíblia do Rei Jaime e Bíblia literal do texto tradicional, traduziram a palavra Hades neste texto como inferno. Em que, estas traduções antigas se basearam para traduzir Seol e Hades por inferno. A tradução de Seol e Hades como inferno na Vulgata Latina. No texto hebraico do Antigo Testamento, a palavra Seol aparece muitas vezes. Ela se refere, de modo geral,
ao lugar dos mortos, o reino das sombras, ou o mundo inferior onde vão tanto justos quanto injustos após a morte. O Sheol não tinha originalmente o sentido de punição eterna, mas sim de sepultura coletiva, um estado de silêncio e inconsciência. Já no texto grego da Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento feita por volta do século III a.C., os tradutores judeus renderam Sheol pela palavra Hades, que tinha, na cultura grega, um significado semelhante, o mundo subterrâneo dos mortos. Essa tradução manteve o caráter neutro do termo, sem implicar castigo ou tormento. Porém, quando Jerônimo traduziu para o latim, ele escolheu, em muitos contextos, a palavra infernos, ou suas variações, como inferne, inferno, inferos, para traduzir tanto Sheol quanto Aídes. A palavra infernos vem do latim inferus, que significa inferior ou de baixo. Originalmente, infernos podia simplesmente significar região inferior, isto é, o mundo subterrâneo dos mortos. Contudo, com o passar do tempo e o desenvolvimento da teologia cristã, especialmente na Idade Média, o termo inferno, ou inferno, passou a se associar fortemente à ideia de um lugar de punição eterna, um reino de fogo e tormento reservado aos ímpios. Vamos considerar agora outras passagens bíblicas além de Atos capítulo 2 verso 31 que nos ajudam a compreender o verdadeiro significado de Sheol, Hades e Geena. Um texto bastante decisivo é o de Apocalipse 20 verso 14. Compare-o nas seguintes traduções. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Almeida revisada e corrigida. Nesta passagem bíblica, a versão Almeida revisada e corrigida verteu a palavra Hades por inferno, e o mesmo fez a versão Almeida revisada e atualizada, bem como as versões Bíblia Rei Jaime e a Bíblia literal do texto tradicional. Já a Bíblia de Jerusalém preferiu verter assim: a morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Observe agora como a tradução do Novo Mundo verte esta passagem. A morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo representa a segunda morte. Agora, percebam a lógica exegética. A morte e o Sheol e o Hades são apresentados como coisas que podem ser lançadas, tratados como realidades ou condições, não como pessoas. Se morte e sepultura são lançadas no lago de fogo, faz mais sentido interpretar o lago de fogo simbolicamente como aniquilação, a destruição final da morte e da sepultura, não como uma câmara de tortura eterna onde a consciência sofre infinitamente. A leitura simbólica é reforçada pela promessa de Apocalipse 21, que prevê o fim do sofrimento e da morte. Além disso, 1 aos Coríntios expõe a mesma linha de raciocínio sobre a vitória final de Cristo sobre a morte dizendo: o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15 verso 26. Compare também a ligação textual entre Apocalipse capítulo 20 verso 14 e 1 aos Coríntios capítulo 15 verso 26. Assim, a morte é algo que será destruído, deixando de existir para sempre. Quando lemos, então, que a morte e o inferno, Sheol e Hades, foram lançados no lago de fogo, a interpretação coerente com o conjunto das Escrituras é que a própria condição de morrer e o lugar da sepultura serão eliminados. Isto é, a morte deixará de existir para sempre e consequentemente a sepultura também. O verso 15 do capítulo 20 de Apocalipse diz que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, também irão para o lago de fogo, enfatizando que deixarão de existir para sempre, assim como a morte e a sepultura. No caso dos impenitentes que não estão no livro da vida, isto significa a segunda morte, ou seja, uma morte da qual não haverá ressurreição. Assim sendo, os impenitentes, que não são resgatados, enfrentarão a segunda morte, o lago de fogo, uma eliminação final ou morte eterna, em harmonia com passagens bíblicas como o Salmo 37 verso 10 na versão Almeida revisada e atualizada de 1993.
que diz: mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. O verso 34 nesta mesma versão também corrobora com a ideia de que os maus deixarão de existir para sempre, dizendo: espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Da mesma forma fazem também as versões Almeida Revisada e Corrigida, Bíblia do Rei Jaime, Bíblia literal do texto tradicional, Bíblia de Jerusalém e a tradução brasileira. Veja também como a ideia de morte eterna é descrita nas duas versões Almeida. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Almeida Revisada e Atualizada de 1963. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Almeida Revisada e Corrigida de 1969. Quando a Bíblia se refere a alguém que está no Seol hebraico ou no Hades grego, isto significa que a pessoa pode ser ressuscitada durante o reinado de Cristo sobre a terra porque estão na memória de Deus para serem trazidos de volta por meio de Jesus, conforme o Evangelho de João capítulo 5 versos 28 e 29, que diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Isto está de acordo com a visão dada ao apóstolo João em Apocalipse 20 verso 13, de que o mar, a morte e o Hades entregarão os mortos neles. Mamãe, papai. O apóstolo Paulo em Atos 24 verso 15 mencionou que tanto ele como os outros discípulos de Jesus tinham a esperança da ressurreição dos mortos quando disse: e tenho em Deus a esperança, que também eles acalenta, de que há de acontecer a ressurreição, tanto de justos como de injustos. Bíblia de Jerusalém. Assim, Paulo mencionou justos e injustos como podendo ser ressuscitados, e isto parece explicar o porquê Jesus menciona que uns ressuscitam para a vida eterna e outros para serem julgados. No entanto, os maus ou ímpios que são considerados impenitentes quando morrem não irão figurativamente falando para o Hades mas para Geena, indicando que não merecem uma ressurreição, pois estão no lago de fogo ou segunda morte do ponto de vista de Deus. Desta forma parece que tanto o Seol como o Hades apresentam não só um aspecto descritivo, morte ou sepultura, mas também simbólico, estar no favor de Deus, o livro da vida, para ser ressuscitado. O significado da palavra grega, Geena. Jesus falou que os líderes religiosos dos seus dias estavam sujeitos, não ao Hades, mas a Geena, indicando que se não mudassem, não seriam ressuscitados ao morrerem. Veja o que Jesus falou. Serpentes, raça de víboras, como haveis de escapar ao julgamento da Geena? Assim é traduzida a palavra grega Geena na Bíblia de Jerusalém de 2002, bem como nas versões Haroldo Dutra, tradução brasileira, e tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. As versões Almeida Revisada e Atualizada, bem como a versão revisada e corrigida, assim como as versões Bíblia do Rei Jaime, Bíblia literal do texto tradicional, traduzem Geena por inferno. Jesus não poderia estar dizendo que aqueles homens iriam para um inferno de fogo eterno, pois isto não se harmoniza com o julgamento da parte de Deus mencionado em outras partes das Escrituras, como por exemplo no Salmo 145 verso 20, onde já vimos que o julgamento de Deus para com o maus é a exterminação ou destruição eterna, uma morte sem ressurreição. Para compreender por que Jesus usou a palavra grega Geena para referir-se ao julgamento de Deus contra os ímpios, precisamos saber o que era Geena nos tempos bíblicos. O que era a Geena nos dias de Jesus? Nos tempos bíblicos, a Geena do grego, Geena, era originalmente o vale do filho de Inom ou Ge-Ben-Inom, em hebraico, um vale real e geograficamente localizado ao sul de Jerusalém, perto do atual vale de Inom.
Esse lugar aparece várias vezes no Antigo Testamento, e com o passar dos séculos, adquiriu um forte significado simbólico e religioso. Vamos ver sua evolução histórica e simbólica. Nos tempos do Antigo Testamento, o Vale de Inom era um lugar infame na história de Judá. Durante os reinados de alguns reis apóstatas, como Acais e Manassés, ali foram realizados sacrifícios humanos, inclusive crianças queimadas vivas em sacrifício ao deus pagão Moloque. Por causa dessas práticas abomináveis, o vale foi condenado pelos profetas, principalmente Jeremias, que o chamou de Vale da Matança. O local se tornou um símbolo do juízo e da condenação divina sobre a idolatria e a corrupção moral de Jerusalém. Nos tempos de Jesus. Nos dias de Jesus, o Vale de Inom não era mais usado para rituais pagãos. Segundo a tradição judaica posterior, ele havia se tornado um depósito de lixo da cidade de Jerusalém, onde se queimavam restos de animais, carcaças e até corpos de criminosos que não eram sepultados com honra. Essa constante queima de resíduos e corpos fazia o fogo parecer eterno, e o local emitia um odor fétido, tornando-se um símbolo visual e tangível de impureza e destruição. Jesus usou o termo Geena em seus ensinos como por exemplo, em Mateus 5 versos 22, 29, 30, Mateus 10 verso 28 e Marcos 9 versos 43 ao 47, como figura de linguagem para descrever o castigo final dos ímpios, não como um lugar literal de tormento, mas como uma metáfora de destruição completa e irreversível, assim como os restos queimados no vale eram destruídos sem deixar vestígio. A Geena nunca foi descrita nas Escrituras como um local de tormento eterno e consciente, mas como um símbolo de destruição definitiva, o oposto da vida eterna prometida aos justos. Referindo-se aos sacrifícios cometidos pelos reis Acais e Manassés de Israel, Deus disse o seguinte, através do profeta Jeremias. Construíram os altos sagrados de Tofete, que fica no vale do filho de Inom, para queimar no fogo seus filhos e suas filhas, algo que eu não havia ordenado e que jamais havia ocorrido no meu coração. Jeremias 7 verso 31, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas de 2015. Novamente, referindo-se ao costume pagão de sacrificar crianças ao deus Moloque no vale de Inom, registrado no verso 31 do capítulo 7 de Jeremias. Veja o que Deus disse, conforme as versões Almeida. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Almeida revisada e corrigida de 1969. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Almeida revisada e atualizada de 1993. Observe que as duas versões se juntam para esclarecer que nunca passou na mente ou no coração de Deus a ideia de fazer crianças ou até mesmo adultos sofrer num ritual de sacrifício humano por fogo. Esta prática pagã cananita foi adotada por reis de Israel que se tornaram idólatras, como Acais e Manassés. Resumindo, o texto é enfático. Deus afirma que a ideia de queimar crianças era algo que nunca lhe passou pela mente ou coração, portanto uma abominação, e não um desígnio divino. Isso é teologicamente relevante, pois apresenta um Deus contrário ao sacrifício humano com fogo. Assim sendo, é insensato presumir que Jesus estivesse de alguma forma dizendo que os líderes religiosos dos seus dias iriam ser atormentados num inferno de fogo, até porque Jesus e seus discípulos usaram Geena para referirem-se ao julgamento de Deus em outros casos, como por exemplo, Mateus 5 verso 22. Ao passo que quem disser, tolo e imprestável, estará sujeito a Geena ardente. Marcos 9 verso 45. E, se o seu pé o faz tropeçar, corte-o. É melhor para você entrar na vida manco do que ser lançado com os 2 pés na Geena. Tiago 3 verso 6. E a língua é um fogo. Como um mundo de iniquidade, está colocada entre os nossos membros a língua que contamina o corpo todo, e incendeia o curso da vida, e é incendiada pelo fogo da Geena. Tradução brasileira. Neste último caso,
O discípulo Tiago também faz uso da palavra geena para se referir à destruição eterna de alguém, junto com sua língua articuladora de conversas prejudiciais, como tagarelices e calúnias. Como a ideia de um lugar de tormento chamado inferno se infiltrou na cristandade. Agostinho, Dante e o surgimento do inferno de fogo. Para entender por que a ideia de um inferno de fogo se tornou tão proeminente, precisamos olhar para quem pensou, escreveu e poetizou essa ideia. Sobretudo Santo Agostinho e, mais tarde, Dante Alighieri. Mas antes, é útil entender essas duas correntes intelectuais que cruzaram com o pensamento cristão antigo, o platonismo e o maniqueísmo. Augustinos, ou Santo Agostinho, antes de sua conversão completa ao suposto cristianismo da época, passou um tempo como adepto do maniqueísmo e conheceu profundamente suas ideias. Depois converteu-se e tornou-se um crítico, mas algumas estruturas de pensar, como a ideia de uma alma imortal e de uma separação ontológica entre bem e mal, permaneceram no seu horizonte intelectual e fermentaram suas reflexões teológicas. Santo Agostinho, quem foi e por que é decisivo? Aurelius Augustinus, que viveu nos anos 354 a 430 d.C., conhecido hoje como Santo Agostinho, é, para o cristianismo ocidental, uma das vozes formadoras mais influentes. Tornando-se bispo de Hipona, uma antiga colônia romana, e autor de obras centrais como Confissões e a Cidade de Deus, Agostinho ajudou a sistematizar doutrinas sobre pecado, graça, juízo e destino final. Do ponto de vista doutrinário, duas coisas se destacam para o nosso tema. Primeira, imortalidade e dualismo moral. Influenciado em parte pelas categorias do platonismo e pelo pano de fundo dualista que ele conheceu, Agostinho assentou com força a ideia de que a alma humana continua consciente após a morte. Segunda, justiça proporcional e punição. Para Agostinho, a gravidade do pecado perante um Deus infinito reclama uma retribuição que possa assumir caráter duradouro. Assim ele desenvolveu argumentos teológicos que sustentam, ou pelo menos possibilitam, uma punição sem fim para os impenitentes. O resultado prático foi que a teologia sistemática ocidental recebeu Agostinho como referência obrigatória, e suas proposições sobre juízo e punição circularam por séculos nas escolas monásticas e nas universidades medievais, marcando a forma como muitos cristãos imaginavam o além. Dante Alighieri, o poeta que deu rosto ao inferno. Cerca de 900 anos depois, Dante, que viveu nos anos de 1265 a 1321, pegou essas reflexões teológicas e as transladou para a imaginação popular. Dante era poeta, político e moralista. Escreveu em toscano, vernáculo, o que tornou sua obra acessível e culturalmente persuasiva. A sua Divina Comédia, especialmente a parte inicial, o Inferno, descreve, em termos dramáticos e concretos, um reino organizado de punições. 9 círculos, castigos providos conforme o pecado, demônios e paisagens de tormento. Essas imagens tinham função moralizante e pedagógica, mas, por vezes, foram lidas como descrição literal do destino eterno. Fontes históricas e literárias explicam bem a trajetória e o impacto da comédia. É importante notar a diferença de papéis. Agostinho ofereceu argumentos teológicos que tornaram a punição eterna plausível no debate cristão. Dante deu forma narrativa e imagética a essa plausibilidade, tornando a ideia vívida e memorável. A combinação, teologia mais poesia foi poderosa. Uma ideia que poderia permanecer abstrata foi transformada em imagens que a mentalidade medieval e depois moderna aceitaria como reais. Mas se o inferno de Dante é descrito como um lugar de torturas com ventos, lamas, fezes, escuridão e gelo, mas quase não se menciona fogo, de onde surgiu a ideia de um inferno de fogo literal? Para entender como essa ideia se desenrolou através dos séculos, precisamos saber quem foram os precursores da ideia de tormento eterno através de fogo. Entre esses se destaca Tertuliano, que é uma das figuras-chave para entendermos como o cristianismo primitivo começou a imaginar o inferno como um lugar de fogo real e eterno, e como sua teologia exerceu enorme influência sobre pensadores posteriores, especialmente Agostinho, do qual já citamos anteriormente. Quinto Séptimo Florente Tertuliano, nasceu em Cartago,
no norte da África, por volta de 155 d.C., e morreu entre 220 e 240 d.C. Tertuliano não era bispo nem padre, mas um jurista e apologista, conhecido por sua retórica vigorosa e pelo estilo combativo, passando então a ser considerado o pai da teologia latina. Tertuliano descreve o fogo do inferno como um elemento real, substancial, eterno e divinamente sustentado, capaz de atormentar sem destruir. Em sua obra intitulada De Resurrectione Carnis, no capítulo 17 ele diz: o mesmo Deus que fez o fogo para consumir, deu-lhe também poder para conservar, para que sirva a sua justiça eterna. Ele argumenta que, no juízo final, os corpos ressuscitados dos ímpios serão indestrutíveis, justamente para suportar o castigo sem se dissolverem. Assim, o fogo não consome porque a natureza dos corpos ressuscitados foi alterada para permanecer viva, mas sofrendo. Então, a ideia de um inferno de fogo não surgiu de uma única fonte, mas da fusão entre o simbolismo judaico da Geena, a filosofia grega da alma imortal, e a interpretação literal de certos textos bíblicos feita por teólogos latinos, especialmente Tertuliano e Agostinho. A Idade Média, por meio da arte de Dante Alighieri e outros, consolidou essa visão como imagem dominante do castigo eterno. Como a doutrina do inferno de fogo foi incorporada na Igreja Católica no decorrer do tempo. A doutrina do inferno, como um lugar de punição eterna dos ímpios após a morte, não surgiu de forma totalmente definida nos primeiros séculos do cristianismo. Ela foi se consolidando gradualmente ao longo do tempo, acompanhando o desenvolvimento das ideias sobre alma, juízo, ressurreição e salvação. Nos concílios da Igreja Católica, essa doutrina foi sendo moldada e reafirmada, especialmente à medida que se enfrentavam heresias e se buscava uniformizar a fé cristã. Abaixo vai um resumo de quando ocorreram esses concílios e o que ficou decidido desde então. Ano 553 DC, segundo concílio de Constantinopla, condenou as ideias de Orígenes, rejeitando a noção de salvação universal. Ano 1215 DC, quarto concílio de Latrão, definiu oficialmente a pena eterna dos condenados. Ano 1274 DC, segundo concílio de Lyon, afirmou que as almas dos ímpios descem imediatamente ao inferno após a morte. Ano 1439 DC, concílio de Florença, reafirmou o ensino sobre o destino das almas após a morte. Ano 1545 a 1563 DC, concílio de Trento, reafirmou a doutrina tradicional do inferno e do purgatório em resposta à reforma protestante. A doutrina do inferno de fogo, destinada aos pecadores impenitentes, continua sendo um ensinamento essencial da Igreja Católica, embora, nos tempos atuais, seja abordada de forma mais moderada e simbólica. Por outro lado, algumas igrejas protestantes e evangélicas em diversas partes do mundo têm dado maior ênfase a essa doutrina. Entre elas, certos líderes, que se apresentam como apóstolos, profetas, bispos e pastores, afirmam que os pecadores impenitentes não escaparão do inferno. Assim, sob o temor do castigo eterno, muitos líderes religiosos utilizam essa doutrina, de origem pagã ou fortemente influenciada por crenças antigas, para impor aos seus fiéis a obrigação de pagar o dízimo e fazer ofertas. Ao mesmo tempo, prometem prosperidade financeira àqueles que contribuem, afirmando que somente dessa forma poderão escapar da suposta condenação eterna no inferno. Alguns se utilizam das palavras de Jesus em Mateus 25 verso 41, onde Jesus falou que aqueles que forem julgados como cabritos irão para o fogo eterno, assim como o diabo e seus anjos. Também em Marcos 9 verso 43 Jesus refere-se a Geena ou inferno como um lugar de fogo que nunca se apaga. De fato, na versão Almeida revisada e corrigida diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para te entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Nestes textos, as expressões fogo eterno e inferno são entendidos como um lugar em que há o sofrimento eterno para os ímpios. Outros se utilizam de Apocalipse capítulo 20 verso 10, onde todas as versões já citadas neste vídeo se referem ao lago de fogo, ao dizer que o diabo será lançado nele,
onde já estavam tanto a fera como o falso profeta, e que ambos serão atormentados para sempre ou durante os séculos dos séculos. E o que dizer da parábola de Jesus sobre o rico e o Lázaro? Não disse Jesus que o inferno existe, da mesma forma como o céu? À primeira vista, pode ser que o leitor sincero que lê de maneira isolada essas passagens, talvez argumente que tanto Jesus como o apóstolo João em Apocalipse estejam decretando um julgamento de sofrimento eterno aos ímpios. Por isso, deixaremos na descrição deste vídeo a indicação de um outro vídeo que abordará estes assuntos além de explicar o real significado de expressões que Jesus usou como fornalha ardente e ranger dos dentes. Mas e você, o que acha? Depois de todas as reflexões que fizemos neste vídeo, a que conclusão você chegou? Você realmente acredita que um Deus de amor poderia ter criado um lugar de tormento e sofrimento eterno como castigo para suas próprias criaturas humanas, por causa de alguns anos de pecado nesta vida? Diga nos seus comentários o que você achou deste vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que também desejam saber a verdade sobre este tema. Obrigado por ter assistido até o fim. Um abraço e até a próxima.